O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase na emancipação da economia do Brasil. A assinatura da mensagem, realizada na sala de despachos do Palácio do Catete. A Petrobras registrou um recorde na produção do diesel e também da gasolina no mês de junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O Ministério Público Federal apresentou hoje denúncia contra 6 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro no setor de gás e energia da Petrobras. O Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Mas por quê? Mesmo assim, a gasolina continua tão cara. E quem realmente lucra com isso? A estatal, que nasceu como símbolo de soberania, virou palco de escândalos bilionários, manipulações políticas e contradições brutais. De um lado, lucros recordes. Do outro, filas nos postos e greves nas estradas. Por trás do slogan "O petróleo é nosso", existe uma história que envolve corrupção, jogos de poder e promessas não cumpridas. E talvez o petróleo nunca tenha sido tão pouco nosso quanto agora. Mas como chegamos até aqui? O que está por trás dessa montanha de dinheiro que parece nunca beneficiar quem mais precisa? E por que, mesmo com tantos recursos, a Petrobras ainda tropeça nos mesmos erros? Para entender essas respostas, é preciso encarar o que muitos preferem ignorar: o lado sombrio da Petrobras. A história começa em 1953, quando Getúlio Vargas cria a Petrobras com um discurso inflamado sobre soberania energética. O lema "O petróleo é nosso" mobiliza o país em torno de uma utopia: explorar o subsolo nacional para garantir o futuro do Brasil. Mas a realidade sempre foi mais dura que o discurso. A empresa cresceu em meio a regimes autoritários, crises políticas e reformas econômicas. Avançou da terra para o mar, até se tornar referência mundial em águas profundas. E fez história com a descoberta do pré-sal, uma das maiores reservas já encontradas, escondida sob camadas de sal e ambição. Mas enquanto o discurso falava em independência, a estrutura da empresa se tornava inchada, corporativista e vulnerável à ingerência política. O mito da estatal como ferramenta do povo escondia um sistema que se tornaria terreno fértil para distorções e escândalos bilionários. Um dos casos mais simbólicos dessa distorção é o da SET Brasil, empresa criada para fornecer sondas de perfuração ao pré-sal, que faliu de forma desastrosa. Segundo a CNN Brasil, credores estimam que a ação judicial contra a Petrobras possa superar 100 bilhões de reais, um reflexo direto de anos de decisões políticas disfarçadas de estratégia empresarial. A promessa de autossuficiência virou slogan de campanha, mas crises cambiais, sanções internacionais e guerras em outras partes do mundo mostraram que, na prática, o petróleo nosso estava mais nas mãos do mercado global do que do povo brasileiro. Quando a Operação Lava Jato veio à tona, o Brasil descobriu que o ouro negro também mancha. A Petrobras virou o epicentro do maior escândalo de corrupção corporativa da história, com contratos superfaturados, propinas institucionalizadas e um esquema de cartel envolvendo empreiteiras, políticos e diretores da própria empresa. Bilhões de reais foram drenados dos cofres públicos, executivos poderosos foram presos, presidentes da República foram investigados e a imagem da Petrobras foi internacionalmente arranhada. Um dos nomes mais emblemáticos desse esquema foi o do ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, condenado a 29 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como revelou reportagem da CNN Brasil. A reportagem destaca que Duque geriu a Petrobras entre 2003 e 2012 e foi acusado de receber mais de 5 milhões e 600 mil reais em propina da Multitec Engenharia por meio do empresário Luiz Alfeu Alves, ex-diretor e sócio da companhia, entre 2011 e 2012. A condenação surgiu a partir das investigações da Operação Lava Jato. O esquema era simples e perverso. Contratos gigantescos para obras que às vezes nem saíam do papel,
com percentuais desviados para partidos políticos e bolsos particulares. Odebrecht, OAS, UTC, siglas que dominavam o noticiário, todas de mãos dadas contra o Estado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos classificou o caso como o maior escândalo de suborno internacional da história. O mundo assistia, estarrecido, ao colapso ético da maior empresa brasileira. E enquanto as manchetes falavam em faxina, o povo via hospitais caindo aos pedaços e escolas sem recursos. O preço da corrupção, como sempre, foi pago pela base da pirâmide. A Petrobras nunca foi apenas uma petroleira. Foi, e continua sendo, uma peça estratégica no xadrez político nacional. Quem controla a estatal, controla também parte da narrativa econômica do país, por isso, não importa o governo, todos tentaram usá-la como vitrine. Durante os anos Lula, a Petrobras foi transformada em símbolo do Brasil potência. Investimentos megalomaníacos, refinarias anunciadas com pompa e circunstância, estaleiros inaugurados aos montes. A empresa virou extensão do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e seus gastos acompanharam o delírio desenvolvimentista da época. Já no governo Bolsonaro, o discurso mudou: enxugar a máquina, vender ativos, focar no core business. Refinarias, gasodutos e subsidiárias foram colocados à venda, muitas vezes por valores contestados. A ideia era tornar a Petrobras mais privada, menos política, embora a retórica nem sempre se refletisse nas ações. Mas a verdade incômoda permanece. O presidente da República escolhe o presidente da empresa e em mais de 70 anos de história, o mandato médio de um CEO da Petrobras é de apenas 1 ano e meio. Nenhuma empresa sobrevive a esse nível de instabilidade gerencial sem pagar um preço alto. E quem paga, de novo, é o cidadão. Essa interferência recorrente cria um paradoxo insustentável. Ora a Petrobras é pressionada a atender interesses eleitorais, ora é cobrada pelo mercado para agir como empresa privada. Como destacou reportagem da Veja, a estatal vive uma emboscada institucional em que qualquer direção tomada desagrada metade dos seus stakeholders, sejam políticos, investidores ou a população. A reportagem destaca que a disparada do petróleo após guerra entre Israel e Irã coloca a estatal numa sinuca de bico sobre aumentar ou não o preço da gasolina e do diesel. Poucas coisas irritam mais o brasileiro do que ver o preço da gasolina subir, enquanto a Petrobras divulga lucros de dezenas de bilhões de reais. A política de preços da estatal, atrelada ao mercado internacional, ignora a realidade econômica do cidadão comum e protege acionistas enquanto pune motoristas, caminhoneiros e donas de casa. Com a adoção do PPI, preço de paridade de importação, o litro da gasolina passou a oscilar conforme o dólar e o barril do petróleo no mercado global. Em outras palavras, mesmo que o petróleo seja extraído aqui, o preço final depende de Wall Street. Essa lógica gerou revolta popular, greves e protestos. Mas do ponto de vista do mercado, fez todo sentido. A Petrobras passou a distribuir lucros gigantescos a seus acionistas, incluindo o próprio governo, que paradoxalmente lucra enquanto o povo empobrece. O paradoxo é brutal. A estatal, que deveria ser instrumento de estabilidade, virou um agente de instabilidade social. E a pergunta permanece: até que ponto o lucro justifica o sofrimento? Enquanto o mundo corre contra o tempo para abandonar os combustíveis fósseis, a Petrobras ainda aposta pesado no petróleo. A empresa fala em transição energética, mas investe proporcionalmente pouco em fontes renováveis. A lógica continua centrada no que dá lucro rápido, e isso hoje ainda é o pré-sal. A Amazônia virou alvo da expansão da fronteira de exploração. Projetos de perfuração na margem equatorial geraram críticas da comunidade científica, ambientalistas e até do IBAMA. O risco ecológico é enorme, mas o lobby do petróleo fala mais alto. Ao mesmo tempo, a empresa tenta vender uma imagem verde, publicidade sobre descarbonização, relatórios ESG,
compromissos com metas futuras, mas o contraste entre discurso e prática é gritante. A Petrobras continua sendo uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa da América Latina. E enquanto outras petroleiras globais diversificam suas matrizes, a estatal brasileira se agarra ao passado. Em 2022, a Petrobras distribuiu mais de 140 bilhões de reais em dividendos, um recorde mundial, e mesmo assim, a pergunta ecoa nas ruas. Quem se beneficia de fato? O governo embolsa parte, investidores privados, nacionais e estrangeiros, sorriem de orelha a orelha. Mas nas periferias, a crise permanece. O gás de cozinha pesa no orçamento, a gasolina limita deslocamentos, o transporte coletivo, dependente do diesel, fica mais caro. A desigualdade aumenta. Enquanto isso, promessas de investimentos em refino, transição energética ou mobilidade sustentável ficam no papel. O lucro vai para o bolso de poucos, e o projeto de país continua capengando. O paradoxo da Petrobras hoje é esse: uma empresa com capacidade de transformar o Brasil, mas que parece mais interessada em agradar acionistas do que em cumprir seu papel social. A Petrobras é um espelho do Brasil, gigante, contraditória, poderosa e, ao mesmo tempo, vulnerável. Capaz de mover bilhões, mas também de tropeçar nos mesmos erros de sempre. No centro dessa história está uma pergunta incômoda: a quem serve a Petrobras? Ao povo brasileiro ou aos interesses de ocasião? Enquanto essa resposta continuar turva, o futuro da estatal e do país seguirá em disputa. Se você acredita que o Brasil merece mais transparência, responsabilidade e visão de longo prazo, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é essencial nesse debate. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa entender essa realidade e inscreva-se no canal para acompanhar nossos conteúdos.